Bernardo Freire, bem-vindo a um episódio especialíssimo deste podcast maravilhoso, Freire e Marques no Cinema. Vejo que estás particularmente, não é, cheio de vida. Estou cheio de vida, porque finalmente, Final, senhoras e senhores, caros depois de ouvintes, meses de preparação. exato, o Bernardo Freire finalmente viu, não o Baby Girl, Não vi Baby Girl. mas o filme Holland com a Nicole Kidman e diz que é o melhor filme de sempre. Verdade ou mentira, Bernardo? Vamos deixar o suspense para mais daqui a pouco, mas é assim, eu acho que as pessoas à partida já sabem que isso não é verdade. Bernardo, meu Deus, pronto, já vamos ter que cancelar. Olha, não foi o episódio 20, é o episódio 21. Isto dá sempre a cancelar, verdade? Vou Vi- sempre ameaçar que vou cancelar. Foco, André, tu estás entusiasmado não é porque eu vi um filme da Nicole Kidman, é porque o que é que vem aí no dia 5 de Abril? Dia 5 de Abril, é verdade, é mais importante que a Nicole Kidman. Ela afinal não veio aos prémios curtas, ouvi uma Pois sim, mensagem isso era piada, circular, não é? Piada mas de dia não 1 veio, de Abril. atenção. Mas sim, prémios curtas, atenção pessoal, vai ser já este sábado, dia 5 de Abril. Se estiverem a ouvir o podcast do domingo, temos pena, já passou a oportunidade. Mas se ouvirem até no dia 5, é de entrada livre, é às 8h30 no Fórum Lisboa. Quem estiver por lá pode aparecer, portanto, todas as pessoas estão convidadas, levem os amigos, familiares. Vai ser uma noite recheada de surpresas, garanto. Portanto, vamos entregar os prémios nas 18 categorias a concurso. Eu faço parte da organização, o Bernardo também faz parte do júri e, portanto, estamos, acho eu, não é, Bernardo, muito ansiosos também para revelar quem é que vai ganhar as grandes estatuetas da terceira edição dos prémios curtas? É assim, eu já sei quem ganhou, não é? Porque Não digas não spoilers, quis bro. esperar até à cerimónia, quis perceber se estava muito ao lado nas minhas escolhas. Nós aqui não podemos fazer um episódio especial de previsões, porque porque depois, pronto, seriam Extremamente previsões muito influenciado. acertadas, exatamente. Mas sim, temos muitas boas curtas e olha, é um prazer sempre ver que filmes portugueses em curtas-metragens, olha, que não estreiam na sala, infelizmente, a meu ver, mas passam em muitos festivais, etc. Também tem aqui este momento de mérito e de homenagem. Vamos ter também, olha, falando em homenagem, uma homenagem ao ator Luís Miguel Sintra, que também deu sempre um grande contributo ao cinema e ao cinema português. Vai ser exibida a curta-metragem O Velho do Restelo, que foi realizada por Manuel de Oliveira e que Luís Miguel Sintra também entra, portanto, com a apresentação do caro Rui Alves de Souza, que repete aqui na sua terceira edição, portanto ainda não está farto de nós. E, e vai estar lá também a marcar a presença e é então no Fórum Lisboa, 5 de Abril, sábado, às 8h30. Venham ter connosco que vai ser uma noite muito, muito agradável e com algumas surpresas. Pronto, Bernardo, falando em prémios curtas, também temos uma outra novidade, que é o Bernardo. Como é que eu ia dizer? Isto tem uma história, não é? Eu tenho que contar a história. Portanto, o Bernardo tem dificuldade em ver todas estas mil e uma estreias que há todas as semanas, não É é? muita dificuldade, muita Muita dificuldade. dificuldade. E então ele precisa de ver mais filmes. Como é que ele pode fazer mais filmes? Dormindo menos, não é? Portanto, ao dormir menos horas, como é que ele pode fazer? Bebendo mais café, por exemplo, não é? Que é para não falar de outras coisas ilícitas, que isto não é para aqui Só chamado. Mas pronto, vamos falar dessa parte, essa parte corta. essa parte corta. Mas, por exemplo, o café, não é? Portanto, fica aqui o apelo para ajudarmos o Bernardo a ver mais filmes. Isto tudo para dizer, tanta, que nós estamos agora, abrimos aqui uma conta, está aqui na descrição do episódio também, que é o Buy Me a Coffee, para quem não conhece, é uma plataforma só para quem quiser apoiar este podcast, esteja à vontade, com uma pequena doação, o que quiserem, por isso é que tem o nome do Buy Me a Coffee, ou compra-me um café, a daí a piada, para então nos ajudarem e olha, e agradecemos obviamente também todos os comentários que nos enviam. Hoje também vamos ter um comentário que depois irei ler mais à frente. Mas é isso, estamos aqui no Buy Me a Coffee, tem a descrição aqui. E se tiverem a amabilidade e quiserem que o Bernardo traga mais filmes e que não durma tanto, é esta a vossa oportunidade. Mas, ó, André, se isto for para dividir contigo, tem que ser um galão, porque um café, Exato. eu dou conta do recado. Buy me a galão. Buy Me a Galão, exato. Mas pronto, fica aqui já a deixa também do Buy Me a Coffee e agradecemos qualquer doação. Em notícias, menos, alegres, diria eu, pronto, sobre pessoas que o ator Val Kilmer faleceu, deixar aqui, pronto, esta nota, é realmente um ator muito conhecido da praça, digamos assim, do meio cinematográfico,
que nos deixa ainda muito cedo, não é, Bernardo? É verdade, demasiado cedo, aos Uhum, 65 anos, vítima de pneumonia. Ele no Top Gun Maverick já se notava que estava bastante fragilizado, um ator histórico do primeiro filme, entre muitos outros, uhum, abriu as portas muita gente relativamente ao The Doors. uhum, Estou-me a rir porque eu disse abriu as portas e é, não foi nada propositado, eh, mas literalmente a fazer o papel do Morrison, exato. abriu literalmente as portas a muita gente e é um ator que eu apreciei particularmente no Hit, do Michael Mann, Uhum, mas acabo por também não conhecer extensivamente a sua filmografia. É um ator com o qual, aliás, eu uhum, cruzei mais em papéis secundários, e ainda tenho aqui alguns filmes para arrecadar, para uhum, compreender o seu tamanho enquanto ator, ainda que nunca tivesse ficado muito surpreendido sempre que ele estava em tela. uhum. Mas não deixou de ser um ator com o seu impacto e E o que seu peso. cercou muita gente, o seu peso, tinha nome e, portanto, lá está, deixar aqui a nota de pesar em Exato. relação ao seu falecimento. Exato, exato. Mas pronto, olha, é a vida, não é? É realmente isso e temos que celebrar não só as pessoas enquanto estão em vida, mas também quando, pronto, falecem e deixam um legado. Há atores, pessoas da equipa técnica, realizadores, portanto, pessoas ligadas ao cinema e deixamos aqui esta nota. O Bernardo vai trazer então as estreias desta semana já a seguir. Lembras-te quando as faturas das telecomunicações me tiravam o sono, Bernardo? Claro, até dizias que eram os teus demónios mensais. Pois, mas desta vez segui o teu conselho, contactei a conversas e e-mails e mudei de operadora. A sério? Eu aqui a recomendar-te filmes todas as semanas e é esse o conselho que segues? Sabes, é que ajudaram-me a poupar 20 € por mês. Agora Hum. até já posso ir mais vezes ao cinema e seguir os teus outros conselhos. Ah, olha, lá isso é verdade. O bilhete está cada vez mais caro e a cortar, que não seja no cinema. Então, mas como é que foi o processo com a conversas e e-mails? Então eles analisaram as minhas faturas e deram-me rapidamente um leque de opções com aconselhamento. Nem precisei me preocupar com as letras miudinhas ou taxas escondidas. Uau, excelente! Se também queres pôr fim aos sustos mensais e deixar mais dinheiro de lado para o cinema, envia a tua fatura para o e-mail geral@conversasemails.pt e descobre como poupar de forma simples e segura. Bernardo, agora se não dormir, só mesmo por causa daqueles filmes de terror que tu recomendas. Desta vez vai um clássico moderno, Dark Water, de Hideo Nakata. Terror melancólico e com uma atmosfera arrepiante. Os japoneses são tramados, obrigado. Esta continua a ser uma publicidade verídica, experimenta e deixa os teus sustos para os filmes. Ora, ao contrário um bocadinho daquilo que vimos no mês de março, temos aqui um abril que arranca com poucas estreias. Dois nomes portugueses: Coro, de Uhum, Edgar Ferreira, documentário sobre o Coro Gulbenkian, cuja entrevista ao realizador podem ver num episódio especial em que o André esteve à conversa, precisamente uhum. aqui com o Edgar. Eh, Muito um interessante a conversa. Exato, um episódio que tem sido particularmente bem sucedido, portanto, se ainda não ouviste a entrevista, fica a nota. Depois, Nana Nana Meu Menino, um filme de Carlos Moreira, a sua primeira longa-metragem. Eu assinei uma crítica, podem consultar no Cinema em Portugal, uma Uhum. crítica particularmente negativa, mas que eu penso que foi interessante de ver o filme e conseguir discuti-lo de uma maneira que eu considero pertinente. Depois, Uhum. diria que é a grande estreia em termos de blockbuster, neste dia 3 de Abril, um filme Minecraft, aqui com o Jason Momoa e o Hum, Jack Black, assinado por Peter Zollat, um filme que necessariamente vai levar muita, muita pequenada ao cinema, sim, certo. não é, André? Já posso prever que vai ser o número um da próxima semana. Olha que o número um eu não tenho a certeza, mas vai estar sem dúvida no top 3. Sim, sem dúvida. Eu estou curioso para perceber qual vai ser o impacto. Depois, Maria Schneider, de Jessica Powlett, aqui um drama histórico. E, finalmente, os dois filmes que estreiam esta semana, que vão estar em análise neste episódio: A Regra, de Jenny Penn,
de Uhum, James Ashcroft, que conta aqui com Geoffrey Rush e John Lithgow num duelo de titãs do horror, uhum, por acaso contracenam de uma maneira interessante, num género que lhes é um pouco estranho, portanto, a análise vem já a uhum, seguir. E temos Kneecap, o trio de Belfast, que é aqui uma comédia dramática que conta a história, a ascensão desta banda irlandesa, um filme assinado por Rich Pepiat, com o qual tive à conversa e vamos uhum. mostrar o que se passou durante a entrevista mais daqui a pouco. Muito bem. E temos também um outro filme que estreou na passada quinta-feira, mas no streaming, e Uhum. já te comentámos, que se chama Holland, não é? É o segundo filme da Mimi Cave e que tem aqui como protagonista a Miss Nicole Kidman, mas que conta também com outros nomes Que não sonantes, como por interessam. exemplo o Gael Garcia Bernal, por Ah, sim, exemplo, não, também é. um nome, Ele só um Deus nome morre. nome Mal. curioso, sim. Ou mesmo o Matthew McFadyen, é também um ator que volta e meia cruza-se connosco nos ecrãs, portanto, sim, estreou na Prime Video e como é um filme da Nicole Kidman, eu também quis trazê-lo ao podcast e, aliás, diria que começávamos já por aí. O que é que tu Sim, achas, exato, André? Bernardo. Eu queria muito saber porque é que Holland é o teu filme da semana, não é? Que já revelaste, pelo menos para mim, antes desta gravação. Porque é que a Nicole Kidman merece um Oscar por Holland, Uhum, não é? uhum. Porque é que ela foi tão injustiçada por Baby Girl? Não sei, por onde é que queres começar, Bernardo? Olha, Está à vontade. eu vou dizer o que acho do filme, mas depois também quero os teus 2 Eu tostões. também Tu também vi, é viste o filme. verdade. Muito bem, Força, força. muito bem. Então, a Nicole Kidman é Nancy Vandergroot, que é uma professora e dona de casa em Holland, que está em uma terra no estado de Michigan, Uhum, e ela tem aqui uma vida aparentemente perfeita com o seu marido, que é interpretado, como disse há pouco, pelo Matthew McFadyen, que é muito respeitado na comunidade. Eles têm um filho também, portanto, é que um cenário quase perfeito. uhum, Contudo, quando a Nancy e um colega de trabalho, que é aqui interpretado pelo Gael Garcia Bernal, começam a desconfiar que o marido tem um segredo uhum, e invadem a sua privacidade para procurar um bocadinho aquilo que pode estar por trás dos comportamentos dele, que são um bocadinho mais estranhos e que uhum, levantam alguma suspeita. O argumento foi escrito por um estreante, um indivíduo chamado Andrew Sodrowski, que em 2013 chegou a ser incluído na Blacklist, que é uma lista dos argumentos mais cobiçados que ainda não foram levados ao cinema. E, portanto, o uhum. filme não avançou porque faltava financiamento. Exato. Eh, e, de facto, é interessante porque o filme, desde cedo, parece evocar uma sensação de déjà vu, uma certa familiaridade que está relacionada com os temas que aborda, Uhum, como por exemplo a artificialidade da vida suburbana nos Estados Unidos, a forma como as pessoas escondem as suas facetas mais genuínas até à própria família. Isto leva-nos para territórios como, por exemplo, Beleza Americana ou mesmo Mulheres uhum. Perfeitas, o The Sim, Stepford Wives, sim, cujo remake, curiosamente, também é protagonizado pela Nicole Kidman, é como bem verdade. sabes, André. Então, a realizadora Mimi Cave, que estreou-se em 2022 com o Fresh, que é uma proposta minimamente Eu entertaining. gostei, exato, Sim, gostei, sim, pois. sim. Ligada aqui um bocadinho aos perigos contemporâneos do namoro online. Começa o Holland com um tom idílico. Tudo parece estar certo na vida da Nancy, só Uhum. que realmente aquilo que acontece é que rapidamente o filme evolui para uma mistura de géneros que vai desde a comédia leve até ao macabro. Sim, sim. Tem ali sim, umas vibes. É, passando pelo thriller doméstico e também erótico, e transitar entre estes tons é uma tarefa muito complicada e penso que o filme não consegue fazê-lo muito bem, não sabe o que quer ser. Pô, Apesar de ter planos arranjadinhos e às vezes até são pitorescos, não consegue fazê-lo porque, no meu entender, comete um erro crasso, que é o hum, seguinte: o filme confunde os conceitos de mistério e intriga. Ou hum. seja, Entendo, na sim. prática, podes passar horas a esconder informação, mas se não enredas o mistério em simbolismo, a intenção entre as personagens,
em desenvolver os seus arcos narrativos. Pouco te serve ter as cartas perto do peito. Uhum. Não consegues envolver no suspense. Então o filme prolonga-se demasiado nesta falsa esperança de criar intriga e de surpreender com a possibilidade das personagens serem apanhadas em situações assim mais comprometedoras e acaba por ser insuficiente e pouco imaginativo no seu desenvolvimento. E isto, em relação aos temas que já estão algo espelhados no cinema, Uhum. aqui em várias décadas, penso que acaba por ser fatal. Portanto, temos aqui interpretações perfeitamente competentes. A Nicole Sim, Kidman não está abaixo de forma, mas também não consegue elevar o filme para um patamar onde ele não pertence. E mesmo o Gael Garcia Bernal está aqui também ele muito comedido, não há grande espaço, não há grande margem para os atores reluzirem Uhum. este Holland. Portanto, fica aqui uma proposta, diria que ligeiramente abaixo da média, um filme que não consegue surpreender, apesar das suas reviravoltas. Sim, é verdade. Portanto, olha, caros ouvintes, prontos, foi um prazer, até à próxima. Espero que tenham André, essa gostado. piada está a É. ficar velha, velha. Mas o que é que tu E achaste? vais levar com esta piada quando vires o Baby Girl, que ainda não o viste, Bernardo. Portanto, olha. Deixa passar os prémios curtas. Não, estou a brincar. Olha, não, sim, vi o Holland e percebo perfeitamente e concordo. Achei o filme. Sabes que achei o filme que é. Entendo porque é que é um filme de. Isto pode ser, parecer um bocado estranho, sequer haver este conceito. Mas dá a ver aquele conceito que agora já há, e portanto já havia para os filmes de televisão, e agora é os filmes para Aham, streaming. E este é aham, o sim. filme que eu acho que encaixa bem, porque é Mas que isto é leve. direto para TV? É, tipo esse estilo, porque é num sentido que é leve, não traz nada de novo, não é assim, Uhum. percebes, uma coisa de novidade, não é assim muito imaginativo, é muito chapa 5, como costuma dizer, é muito Ok, certo e sim, certinho, sim. tem, pronto, tem caras conhecidas que elevam ali um pouco a questão do, pronto, do marketing, da divulgação, é aquele thriller da família perfeita que desaba com algum Uhum. mistério, e portanto é muito, acho eu que é um daqueles filmes que a pessoa de domingo à tarde, sabe, esse tipo de conceitos, acho que Uhum. encaixa bem no Sim, Holland, sem dúvida. mas é também, pronto, não é nada de especial, nem para o bem, nem para o mal, é mediano, Muito bem, pronto, muito achei. bem. E a Não mim, mando pronto, outro negative. pessoalmente, exato, eu fiquei um bocado, pois, pronto, a Nicole Kidman, coitadinha, pronto, podia Pois. fazer, teria feito melhor com o seu tempo noutro filme qualquer. Mas é bom que ela continue Foi a isso. trabalhar e ela está, sem dúvida, a tentar que a sua carreira não esmoreça, está a participar noutros filmes onde ela Uhum. comete alguns riscos. No entanto, este não foi um deles. Este, ela Não, está muito num registro onde habitualmente a vemos. Sabes que ela esteve para não participar neste filme. Quem foi inicialmente não sabia. selecionado foi a Naomi Watts, Olha, não sabia. a contracenar com o Bryan Cranston, de Ok, Breaking Bad. Este era a dupla inicial, mas inicial. depois o argumento nunca mais era filmado e Pois. os atores acabaram por ir à sua vida, não é? Exato. Fica então a tua análise, mas eu concordo perfeitamente com isso. Achei um filme banal, nada de especial, nem para bom nem para mau. Viu-se, está visto, não é memorável, não fica na cabeça e pronto. Eu larguei assim uma lagrimazinha, pronto. É, este foi o primeiro dos 13 que vi e foi o filme que mais me custou a recordar. Pronto, mas é verdade, é verdade. Tenho que admitir, pronto. Eu quando uma pessoa erra, uma pessoa admite. E eu sou destas pessoas, Bernardo, estás a ver? Mas pronto. Moving on. Vamos continuar, Bernardo, que Let's isto go. isto deixa-me triste, estou a brincar. Ai, ai. Mas olha, agora indo para as estreias da semana, falaste há pouco, temos aqui ainda 2 análises tuas, Kneecap, o trio de A Belfast, não é? E depois então A Regra de Jenny Penn, mas antes disso, se calhar íamos ouvir aqui a entrevista com Rich Pepiat, o realizador, não é? Deste filme, Uhum. Kneecap, o trio de Belfast. Que por acaso eu tenho muita, muita curiosidade em saber o que é que tu achaste, porque, pá, vi o trailer e tudo aquilo à volta do filme e achei uma coisa, tipo, deliciosa e fui ouvir músicas dos Kneecap e só me rio ao ouvir aquela, depois é aquele Uhum. rap e aquele o irlandês, o sotaque deles é muito Sim, sim, engraçado sim. E são músicas de e intervenção muito irreverentes e o exato, sim. filme, de certa maneira, espelha essa irreverência.
Boa, boa. Já vamos então ouvir a tua crítica, a tua análise a Kneecap, mas antes então vamos ouvir a entrevista ao realizador Rich Pepiat. Vamos então. Rich Pepiat, welcome to the show. How are you doing? Not too bad. It's a Monday morning. Another week begins. So, start with optimism and hope. And probably by the end of the day, it will all be gone. It's been over a year since Kneecap premieres at the Sundance Film Festival, where it won the Audience Award. Meanwhile, the film has been widely nominated and even won an important BAFTA award, the BAFTA for Outstanding Debut for a British writer, director, or producer. Finally, the film about the rise of the Irish band that has had social, cultural, and political impact has arrived in Portugal. How significant have these awards been for you, especially considering this is your feature film debut? I mean, look, it's always nice to get awards, but you don't make a film, especially a film like Kneecap, about when we started out, there were an unsigned band rapping a language that very few people spoke. We weren't exactly expecting award season kind of attraction, but the film has resonated with audiences all around the world, and it's been a really fun, difficult but fun year traveling around with the film and enjoying that. But ultimately for us, the main thing was if we can sort of be in Belfast and go into a pub in West Belfast and people would kind of be able to go, we love the film, it represents us, it represents the spirit of this place and the humor. That was always more important than anything else. And so I think we achieved that. Very well. You were thinking local first. Yeah, it's about authenticity, I think. Yeah. I think one of the things that Kneecap, that we were very, very obsessed over was making sure that it felt authentic to the true spirit of the place. And that wasn't always easy because, you're by nature, a film is something that has an audience beyond the local. And trying to strike that balance between not being so colloquial that people just can't follow it. And keeping true to the reality is quite difficult. But some of my favorite films that inspired Kneecap, they do that. And I think about films like La Haine or Trainspotting, or even something like Amelie, which, they really have a very, very much a sense of time and place. Mhm. And I think I like films that sort of drop you into the world, and don't try and spoon feed you then. You either sink or swim. And yes, I like those films, and I wanted to, no, in Kneecap, I wanted to make one of those, and I'm just glad that people have agreed. Great, great. The film actually exudes an anarchic energy that perfectly aligns with the band's irreverence. Could you discuss a little bit more about the process of achieving this aesthetic? You mentioned some films that inspired you. Yeah, I mean, I was lucky in the sense that you had a jumping off point, which was the band's music. And that gave you an idea immediately before you'd written a word on the page of tone, right? And tone is almost one of the most important things in film. That there's a lot of great scripts out there, don't necessarily quite land as a film because they just slightly miss when it comes to landing that tone. And so I think I was at a slight advantage. And this is the music, and it's loud, it's fast, it's irreverent, and that means that I'm making a film where the rule book goes out the window, where I can jump around, it's fast cut, you can break the fourth wall. It just felt like anything was possible making a film like this. And then if you're taking the style of Kneecap and, I don't know, applied it to a biopic about Napoleon, it probably would make no sense, right? But because you have this, but the band and what their energy and everything, it just works. And it was very important, from the very start. It felt like getting that synergy right was going to be where the film lived or died. You were involved in both writing and directing. Can you share what was the biggest challenge in making this film? Did it have to do with directing the actors, refining the story, or maybe something else?
I think probably the biggest challenge was that with any independent film is budget and time, which are very interrelated problems. And so on a production level, it was very difficult, and it was made more difficult in that the creative ambitions of the film were extremely high, and I was quite the dictator in the sense that I wasn't going to accept, second best on anything. We were gonna try for the craziest shots, and try and make every scene feel fresh and vibrant. And that meant we took a huge risk. Myself and the DOP Ryan Kernahan, we made a decision in pre-production that, rather than doing what you might call your normal coverage, which is kind of your wide, your mid, your close up, and then if you had a bit of time, you might do like a creative shot, something in the back of your head that's kind of a weird thing. We just went, we're never going to get round to that creative shot, right? We know that we haven't got going to have enough time, so we went, let's shoot the creative shot first. That's the first thing we do, even if it takes up most of your time. Get the creative shot, get one safety, two if we can, and then we move on. And we took that and we did that, and it was a massive risk, but it paid off for us. And it meant that the film has a unique feel to it. If we'd have gone the other way, then you would have had maybe a more standard film, right? Which is just, you've got your normal shots, you've got, and then maybe, I don't think it would have had the energy that it does. So yeah, it was a massive risk. But I'm glad it worked out for us. Very well, very well. The film portrays a distinct tension between the English and Irish languages. You have also commented on the hegemony of the English language. In your opinion, why don't countries take more care to preserve their native languages? Well, I think that it is, since the dawn of time, man has colonized man, right? It's always been the way of, and one of the first things that a colonizer does is they ban the native language of the place and make the people adopt the language of the colonizer. And that is because there's, from a very early stage, there's a recognition that if you can control a language, you can control people's thinking and the way that they see the world, and you want them to see it from your perspective, right? And so that is something that's played out here in Ireland. It's played out all around the world, but it's certainly played out here in Ireland with the Irish language. It was banned for many years, and we're just delighted that, rather than just surviving, NECAP has been at the forefront of the movement that means the language is now starting to thrive. And I think that, some people look at minority languages and see terminal decline. They say, you can maybe hold off them dying, but ultimately they're going to die. And I think that NECAP gives us hope that actually all around the world, these languages can become part of the future of people's lives. Yeah, and NECAP is certainly an example of that. And I think it has been inspiring hope throughout the world in relation with these small native languages that are unfortunately disappearing. But finally, how do you see the future of Irish language cinema, and what role do you hope the film will play in that context? Well, NECAP is standing on the shoulders of a giant, in the sense that it comes behind Cailín Ciúin, The Quiet Girl, which was an Irish language film that made it all the way to the Oscars. I can't remember what year, but yeah, only a couple of years before NECAP. And it was a fantastic film, very different film to NECAP. Yeah. But what was probably, the history books will say, was like the film that put Irish language cinema back on the map, right? And so you could say they unlocked the door and we kicked it down. And then so it's look, I hope that NECAP plays a part in making people recognize that there is a hunger around the world for
films not in the English language. There's an audience for them. And as much as, places like Netflix have, been caused problems for cinema, and I think that the growth of streaming at the same time has opened up a world that didn't used to exist, with people being prepared to watch subtitled content. Right? It is that, that you have access. And I think more and more people go, I don't mind watching something with subtitles. Yeah, Parasite also contributed to that. Right. Yeah, exactly. So I think, I think it's really strong. I think it's positive, and I think that here in Ireland we have a fantastic film industry that is going to grow and grow, and I'm excited to be part of that. Very well. Rich Pepiat, it's been great talking to you. I hope there are more films on the way. Yeah, there's a few things in the pipeline. I think. Great. Rich, see you at the movies. See you later. Cheers. Bem, em primeiro lugar, queria agradecer aqui ao Rich Pepiat, portanto vou falar aqui em inglês só um pouco. Rich Pepiat, thank you so much for joining our podcast, for giving Bernardo your time in the interview. Thank you so much. I really appreciate it also. And now I'll be back in Portuguese. Sabes, Bernardo, achei muito engraçado. Há ali uma parte, mais ou menos a meio da entrevista, em que ele fala exatamente da importância, e é engraçado que tem a ver com aquilo que estavas a dizer há pouco em relação ao Holland, e que eu também acho que é uma coisa que falhou, que eu depois também acho que não disse, que é a questão do tom. Isso é muito importante num filme. Ou seja, sim. quando tu tens um filme, seja que estilo for, isto é, eu acho que é muito transversal, pode ser um filme dramático, pode ser um siquinho, tu tens Uhum. que ter um tom à partida e tens que planear, e que pode ser adaptado ao argumento A, B ou C, às vezes nem tem muito a ver, também tem a ver obviamente com os diálogos, o texto que é dito, mas é depois a forma como é filmada, ou seja, tens que imaginar já o produto final a nível uma montagem, se é uma montagem muito frenética, o que é que isso Sim. significa, que tom é que tu queres passar ao longo do filme. Apesar de que obviamente todos os filmes têm aquelas, modulações, ondulações dramáticas, e têm os clímaxes, têm os 3 atos e tudo mais, mas essa estrutura pode sempre ser adaptada, e o tom tem muito a ver com isso, com depois a parte da montagem, a parte como os diálogos são feitos, são montados, se é tudo muito rápido ou se é tudo muito mais calmo, tudo isso, porque cria ansiedade no público, cria, não é, uma reação mais energética ou menos energética, e tem tudo a ver com isso. E eu achei muito piada ele dizer isso, e dar tanta importância a isso, que eu às vezes não ouço muito os realizadores, atores, etc., falarem muito nessa questão do tom do filme, seja mais livre, mais cómico, mais assim. Por exemplo, o que tu estavas a dizer em relação ao Holland, e eu queria saber agora o que é que achaste do Nick é para esse nível, é isso, não há um tom, ou seja, toca em vários géneros, não é? Tens um bocadinho, como estavas a dizer há bocado, macabro, um bocadinho de comédia, um bocadinho um toque dali, um toque dali, e nada daquilo depois resulta, é tudo muito blá, não é? Sim. Ali muito plástico. Repara, há filmes que conseguem intercalar esses tons de maneira muito ágil. Falámos ainda há poucos Uhum, episódios, se não mesmo no episódio passado do Parasite, um filme uhum, que muda drasticamente de tom pelo menos 2 a 3 vezes, e isso é parte da magia do filme, da uhum. maneira como o Bong Joon-ho consegue fazer essas mudanças, essas transições, É, mantendo um certo cariz orgânico da narrativa, exato, pertence à mesma exato. história. Parece que não saímos daquele filme, mantemos-nos naquele filme. Os Exatamente, temas mantêm relevância, exato. podemos fazer ligações bastante naturais entre as cenas, apesar das mudanças de tom. Outro filme que também consegue fazer isso muito bem, uma proposta mais leve, chama-se A Simple Favor, que tem a Anna Kendrick e a Blake Lively, e que já está anunciado, o Uhum. A Simple Favor 2, um ótimo filme também, que passou um pouco mais debaixo do radar e que também mistura uma série de géneros que acaba por desafiar a realização desse ponto de vista, do tom. Uhum. Aqui no Kneecap, ele, realizador, o Rich, tinha um bocadinho a vida facilitada, porque ele assumiu o tom do filme Uhum. como um espelho da música da banda. Hum. Inclusivamente foram os outros 2 membros da banda, o Mowgli Bap e o Mo Farah, que contribuíram com o Rich na escrita do argumento,
Uhum. Portanto, também houve aqui uma simbiose, não só eles participaram no Exato. filme, eh, não é? Enquanto Enquanto atores, atores. Uhum. representando a sua história, ainda que seja uma dramatização, aquilo não é inteiramente verdade, Sim, não é um mas documentário, não é? não é um documentário, Exato. é uma biografia levemente inspirada na maneira como a banda nasceu. E ele tinha a vida facilitada porque precisamente já tinha esse Exato. trabalho que muitas vezes na ficção, que não é adaptada de nenhuma outra fonte, acaba por ter Uhum. esse desafio, não é? De estabelecer o tom. Há que Exato. haver um pensamento sobre isso muito sério, porque isso depois condiciona toda a Exato. história, não é? É. Toda a maneira de filmar, a É. montagem, todos os outros elementos estão condicionados pelo tom. Portanto, isso é extremamente importante. É, e ele disse isso, lá está, na forma até da visão geral que tu tens que ter antes sequer de começar a filmar, ou seja, como tu Uhum. pensas o filme como um todo, e ele próprio admite que era uma thin line, ou seja, é uma linha muito fina de poder, ou seja, conseguires concretizar isso de forma eficaz. Ou seja, é uma Uhum. coisa difícil, ele não disse que era É, fácil, é. ele disse É. exatamente que era um trabalho, se calhar, dos mais árduos enquanto, pronto, enquanto realizador, enquanto artista, de quereres criar aquela obra que imaginas da tua forma, na tua cabeça de certa forma, e depois tens todos os elementos à mistura, né? Atores, É. quem vai montar, equipa técnica, enfim. Mas diz-me lá então, Bernardo, o que é que tu também achaste deste Olha, kneecap e desse, lá está, desse tom que este kneecap tem. Exato. sim, então, dando um passo atrás, este Kneecap, o trio de Belfast, leva-nos até 2019, sim, 2019, em Belfast, conta-nos como é que a banda irlandesa Kneecap nasceu. Começa por apresentar-nos JJ, que é um professor de música que fala muito bem irlandês, só que está desnorteado na sua vida, até que encontra estes dois amigos que se consideram da pior escória da Irlanda, portanto estamos Hum, a falar de lixo humano. São eles o Nisha e o Liam Mogg, e acabam por formar esta banda de rap irlandês que mistura alguma língua inglesa e que tem um cunho, sobretudo, sociopolítico. Ou seja, acaba por ser a maneira que eles encontraram de expressar a sua vontade de firmar a língua irlandesa no país, que não era a língua materna. Não uhum, era, ou melhor, é a língua materna, mas não era a primeira língua da Irlanda. Era o inglês, que aos poucos estava a desaparecer, uhum, precisamente por causa da hegemonia que a língua inglesa tem sobre a Irlanda e muitos outros países por este mundo fora. uhum, Então, o grupo, que começa por tocar em locais mais underground, começa a lentamente ganhar a sua fama e a subir até aos maiores palcos irlandeses. Só que pelo meio tem de enfrentar a polícia, paramilitares, políticos, e eles acabam por ser um bocadinho vítimas não só destes perigos externos, mas uhum, também das pressões familiares e lá está, das suas façanhas mais ilegais. Há uhum, drogas envolvidas, há um certo nível de tráfego uhum, também, que aliás, chega a recordar-me o filme uhum. Trainspotting aliás. Trainspotting, que ele também falou, não é? No filme. Exatamente, sim, 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 sim. E essa relação é bastante evidente, porque temos aqui depois também uma montagem algo frenética e um certo estilo de vida que também identificamos naquelas personagens do filme que, salvo erro, é produzido pelo Danny Boyle. Se não é Uhum. produzido, é realizado. Sim, sim, Eh, sim. Portanto, sim, fez-me recordar esse imaginário inglês e lá está, é um filme que eu considero muito divertido. É um filme muito inventivo na maneira de filmar, na maneira de estar perante o cinema, que, como disse, reflete um pouco a atitude irreverente, a atitude anárquica da banda, que depois se Uhum. reflete no filme de maneiras que nos surpreendem. Do nada, eles estão a alucinar, por exemplo, e começamos a ver animação em stop motion e é bastante Uau! divertido, é Hã? bastante divertido percebermos, o impacto que as drogas têm na vida deles e no próprio filme. Portanto, é um filme, de certa maneira, também ele alucinogénico e nada conservador, o que me agradou muitíssimo. Depois a história, às vezes entra por caminhos, que têm que ver com a personagem do Michael Fassbender, que é
pai de um dos membros da banda, Hum. que representa aqui uma resistência antiga da Irlanda, que está fugidio e em certas sequências parece que estão dois filmes a lutar por espaço. O filme em que entra o Michael Fassbender e Hum. outro filme no qual temos aqui a banda Como a ascender protagonista, exato. não só no campo político, como também no campo social. Agora, isso não interfere por aí além, porque o filme permanece fresco, o filme permanece entertaining e pertinente nesta sua afirmação, que acabou por dar frutos, Hum. acabou por haver aqui uma mudança na legislação na Irlanda quanto à língua, e a banda Kneecap, apesar das letras nem sempre serem muito fáceis de digerir, têm diversas asneiras e um caráter hedonista que até pode, aos olhos de muita gente, serem contraproducentes, porque levam Socialmente, não é? um Exato. bocadinho como o punk, por exemplo, pode levar aqui A juventude por os maus jovens caminhos. por maus caminhos, etc. Existe essa questão no filme. Estamos aqui a falar de um movimento que teve impactos positivos e que utiliza a cantiga como arma, aqui evocando um bocadinho o José Mário Branco aqui da nossa praça, e indo também a Joan Baez, no documentário A Uhum. Cantiga é uma Arma. Portanto, utilizamos aqui a música como um veículo para passar uma mensagem. Isso é muito interessante. Há países Uhum. africanos a fazer o mesmo em relação às eleições. Ainda há pouco tivemos um documentário muito interessante que esteve nomeado ao Oscar, que se chama Bobby Wine, The People's President, onde vemos aqui um músico e líder político a desafiar um regime ditatorial no Uganda, e utiliza precisamente aqui a música para propagar uma mensagem, porque é uma maneira mais leve, mais pop e que entra também mais no ouvido das Uhum. pessoas, sobretudo em países que não são tão politizados, não é? E que vivem um pouco subservientes a um sistema que muitas vezes está completamente minado. Sim, Portanto, sim. o filme tem esta vertente educativa, esta vertente de irreverência e a vertente sociopolítica, que é toda ela muito interessante. É forma aqui um filme que tem uma maneira de estar muito própria e por isso merece ser visto e merece ser aplaudido. Muito bem, olha, fiquei muito curioso, ainda mais curioso, já tinha expectativas, não é expectativas em altas, mas é curiosidade em alta, que não era tanto expectativas, mas sim, eu já pelo que tinha visto, e isso parecia-me que sim. Agora, pronto, sabes que às vezes os trailers, aquelas coisas todas, não é? Parece que prometem uma coisa e depois no final pode É não verdade. ser bem aquilo. Depois desembrulhas o presente e afinal, era só isto. Estava envenenado. Exato. Neste caso aqui não é isso, e espero bem que não, que ainda bem, né, quero ser melhores filmes e bons filmes que andem por aí, e isso parece-me ser realmente aqui uma boa proposta e portanto, eu certamente já está na minha watchlist e depois hei de ver daqui a mais uns 5 episódios. Eu depois falo-te e digo-te o que é que achei, Bernardo, pode ser? Sim, tu que és músico, penso que também vais valorizar. Sim, sim, tenho muita curiosidade por acaso neste filme em particular. Mas olha, sabes o que é por falar em maçãs envenenadas, Bernardo? Quer dizer, não é maçãs, foi presentes envenenados, mas pronto, junta-se para maçã envenenada. Tivemos aqui Temos Branca de Neve. a Saudona Branca de Neve a reinar a bilheteira há 2 semanas atrás, mas agora, para todas as surpresas, Bernardo. Há um novo número 1 na bilheteira. Revelo já aqui, já, já. Que eu não estava nada à espera, confesso. Mas pronto, já lá vamos. Mas vamos aqui, se calhar, para o número 10. O que é que achas, Bernardo? Começar aqui no 10º lugar. Portanto, na nossa habitual análise aqui rápida da bilheteira. Portanto, do fim de semana passado, neste caso de 27 a 30 de março, aqui para terminar Uhum. o mês de março, temos aqui duas estreias a entrarem no top 10. Uma delas, pronto, em primeiro lugar, como já revelei. Vamos aqui então ver quem é que está em 10º lugar. Em 10º lugar está o filme Vitória, portanto, filme
dos nossos irmãos do Brasil, que caiu do oitavo para 10º lugar e que mantém-se aqui ainda forte na sua terceira semana, diria eu, quase aqui a chegar aos 100.000 € em receita bruta. Não é assim bastante, mas para este filme acho que já é realmente bastante bom, não é, Bernardo? Sem dúvida, está a ter mais pernas do que eu antecipava. À Exato. partida, um pouco à boleia do Ainda Estou Aqui, Uhum. mas sem dúvida que, mesmo apesar do sucesso do Ainda Estou Aqui, está a conseguir afirmar-se, não é? Enquanto filme, enquanto proposta, ainda não o vi, Uhum. mas é sem dúvida um filme que eu terei em conta na minha avaliação semestral. Hum. Faço aqui um bocadinho sempre o apanhado dos filmes que não vi e que tenho forçosamente que ver, e o Vitória será sem dúvida um deles. Muito bem. Em nono lugar temos O Homem-Cão, que é o filme, exatamente, de proposta de, assim, de animação, mais para o público infantil, que está aqui mais elevado, portanto, é realmente engraçado que agora seria um bom momento, né, para as distribuidoras estrearem o filme de animação, porque tem aqui um espaço, quase que aqui uma E janela vai de acontecer. oportunidade. Exatamente, vai acontecer, mas pronto, mas agora realmente, porque é estranho, ou seja, normalmente há sempre um filme, não é, assim, infantil, que normalmente está sempre ali no top 5 Sim, que é por lembras-te que o várias primeiro crianças. trimestre teve muitos Exatamente, filmes de animação no top 5. exatamente. E nós tivemos exatamente, e normalmente são sempre assim mais infantis, tivemos o Paddington, depois pronto, aqui as propostas Rei de Leão Flow, também. o Wild Robot já são um bocadinho diferentes, mas sim, o Rei Leão, a Havaiana, portanto, Uhum. sempre ali nos primeiros lugares, exatamente, e aqui, portanto, agora não está assim nenhum desses, mas Homem-Cão, em nono lugar, que vai na sua quinta semana e que passou os 300.000 € em receita bruta, portanto, continua aqui forte no top 10 e acho que se calhar mantém-se ainda mais uma semana, visto que é a única animação, assim, mais para os mais pequenos, que pode levar aqui as famílias ao cinema. Passando aqui para oitavo lugar, temos o filme Novo Kane. Bom, acho que a gente também nunca disse muito bem. Pronto, teve aqui uma estreia ok, não é? Sua terceira semana desceu para o oitavo lugar, estava em sexto. Pronto, Parece-me né? ação com É o que alguma é, personalidade. Eu ainda não né? vi também, Mas está a ter. muita curiosidade, mas lá está. Uma estreia respeitável, Exato, não está a fazer grande furor, mas também não me parece ser um daqueles filmes de ação que está a ser completamente ignorado. Muitas é vezes verdade. acontece, quase que de uma semana para a outra desaparecem, e o Uhum. Novo Kane está aqui a manter-se semi-relevante, portanto, vamos ver se até porventura, tendo em conta as poucas estreias que aconteceram nesta semana, se até se Uhum. consegue manter em oitavo lugar. É isso. Vamos ver, vamos ver. E em sétimo lugar, a primeira estreia aqui, no top 10, que é uma estreia portuguesa. Um filme português, ou vá, co-produção portuguesa, On Falling. Portanto, o filme da semana do Bernardo, da semana passada, que também no Uhum. episódio anterior, portanto, episódio 20, tiveste a conversa com a realizadora Laura Carreira, e On Falling a estrear aqui com pouco mais de 2.000 espectadores, portanto, quase 14.000 € em receita bruta. Pronto, é aquela coisa, é um filme português, é triste que não leva assim mais pessoas ao cinema, mas acho que ter estreado dentro do top 10 já é uma pequena É vitória. bom, tanto a Laura como a Joana, a atriz Uhum, principal, têm sido muito vocais em relação ao filme, têm uhum, estado a debruçar-se por N meios de comunicação social, uhum. das TVs à rádio, passando por podcasts como o nosso, Exato. têm estado um pouco por todo o lado. Não foi fácil conseguir Uhum. estes 15 minutinhos de conversa, mas souberam muito bem e tenho a certeza que o filme continuará a ter projeção, Exato, tanto nacional como internacional. Filme que merece ser visto, On Falling. exatamente. E pronto, foi a tua recomendação da semana, portanto, acho que é um filme que devem ir ver. E um dos nossos ouvintes, Bernardo, já foi ver o filme também, portanto, aqui na semana de estreia, e ele também fala aqui de outro filme que também está no top 10, já lá vamos, mas sobre On Falling, vou ler aqui então o pequeno comentário que nos enviaram, e também passo já aqui o recado, se quiserem, para nos enviar alguma sugestão, pequenas palavras como estas que eu já vou ler,
sobre filmes que estejam agora no cinema, estejam à vontade para o e-mail correspondência@freireimarquesnocinema.pt ou para as nossas redes sociais diretamente para um de nós, que está aqui também na descrição do episódio. Então foi o Jorge de Lisboa que disse o seguinte sobre On Falling. Vou passar a citar. O On Falling é um filme feito de subtilezas, que são pequenos momentos e gestos que no final se revelam importantes e que ainda estamos a digerir após sair da sala. Portanto, é este o comentário de Jorge de Lisboa sobre On Concordo Falling em absoluto. e, portanto, estão a ver, não custa Uhum, nada, comentários uhum. muito curtinhos. Nós também aceitamos e lemos aqui e eu ainda não vi o filme, mas tu concordas, não é verdade? Estavas a dizer. Concordo, concordo, é um filme de minudências e é um filme, como disse na crítica, Uhum. onde parece que nada está a acontecer, mas se olharmos, ou melhor, Ai, se repararmos com atenção, vemos que o filme está a fazer a sua magia e verdade. saímos da sessão ainda com ele, sem dúvida. Sim, Exato. concordo. Portanto, é um filme marcante, está agora nos cinemas, aproveitem e apoiem também o cinema português. E esta é realmente uma boa recomendação dentro do cinema português. Passando aqui para o sexto lugar, um filme que ainda está por aí, né? E é a Uhum. primeira vez que sai do top 5, atenção. Portanto, ainda estou aqui na sua Já décima lá primeira vai. semana. Décima exato, 11 semanas, portanto, eu não sei, o filme continua aqui, lá está. E acho que vai continuar, se calhar E acho durante muito bem, mais um 2 ótimo ou 3 filme. semanas Fico contente com o e sucesso. está a ser um sucesso de bilheteira e nós já falámos também muitas vezes sobre o filme, mas sim, continua aqui, portanto, forte e super resistente. Em quinto lugar, portanto, entrando agora aqui no top 5 temos o filme Mickey 17, olha, do realizador que há pouco também já, falaste, o realizador de Parasita, Uhum. Bong Joon-ho, portanto, que desceu de quarto para quinto lugar, vai na sua quarta semana, portanto, já começa a ter aqui o peso do tempo em cima, mas que Uhum. já passou a barreira dos 50.000 espectadores acumulados e, o Jorge também de Lisboa também falou, deste filme. Vou então também ler o que é que o Jorge disse então sobre Mickey 17. Portanto, disse que achou que o Mickey 17 contou mais do que mostrou, as personagens eram demasiado cartunescas e depois, por que raio é a fixação em molhos? E também há só acrescentar que o livro tem uma reflexão mais interessante sobre o que é que nos torna nós, que são as nossas memórias, é o nosso corpo, e o Jorge diz então que sinto que o filme não se demora tanto aí, apesar de o livro, para o filme, o Mickey ter morrido mais 10 vezes. Portanto, Uhum. Jorge, Uhum. de Lisboa, muito obrigado pelos seus comentários sobre On Falling, sobre Mickey 17. Eu também ainda não vi o Mickey 17, tu já viste, Bernardo, concordas? Sim, em certa medida que também concordo com o Jorge, é um filme, tendo em conta o realizador que é, abaixo de forma, digamos assim, Uhum, um filme com bastantes fragilidades, uma das quais é precisamente as personagens, acho que está on point quando diz que são, meras caricaturas, há uhum, aqui uma tentativa de um comentário com alguma profundidade, uhum, mas não consegue lá chegar. Penso que toda a questão socioeconómica que está a ser aqui explorada está noutros filmes muito melhor elaborada, ainda que não tenhamos aqui o contexto do espaço, uhum, mas os podres do capitalismo uhum, e a ganância, e está tudo espelhado muito melhor noutros filmes de Bong Joon-ho. Portanto, uhum. infelizmente, Mickey 17 não me convenceu também. Exato. Mas pronto, fica aqui então o comentário também. E pronto, para quem nos está a ver, podem também enviar os comentários sobre estes ou outros filmes, estejam à vontade. Indo aqui para quarto lugar, temos o filme Locket, Sem Saída, portanto, a sua segunda semana, tinha estreado em terceiro lugar, portanto, também a resistir. Aqui um filme também aqui de ação, que desceu só apenas um lugar e, portanto, vai a caminho dos 100.000 euros em receita bruta acumulada que pronto, tem sido se calhar um sucesso maior do que também estaria eu à espera, mas acho que também tem sido. É engraçado que, já agora vou fazer já aqui uma coisa mais diferente, que é, há pouco falámos de Novocaine, que é assim um filme também vá, de ação, e ação aqui com muitas aspas, também para quem nos ouve, Lockheed sem saída também é, depois temos Black Bag em terceiro lugar, já agora, que é o filme também de
thriller, também tem alguma ação, vai aqui na sua terceira semana. E depois passo até já para quem está em primeiro lugar, que é um filme protagonizado por Jason Statham, um trabalhador implacável, que de certo até é um filme de ação típico de Jason Statham. E parece-me então, Bernardo, que o cinema de ação está aqui a irromper, afinal, é a altura dele, quase. Está aqui, Está forte, não não é? é? Fortíssimo e se te desvias um pouco, não é? Ele acerta-te na Exato. mesma, porque vais até ao primeiro lugar. É? Curioso, em parte, aquele cinema de maior profundidade, muitas vezes ligado aos Oscars, está um pouco mais em baixo, Abaixo, não é? é verdade. Um Já está a pouco mais em passar baixo e, portanto, agora o entretenimento reina e exato, o cinema de ação leva aqui um pequeno boost, sim, sem dúvida. E isso nota-se exatamente. na bilheteira. As Ex propostas de ação é o mais vende, está aí, exatamente, top o que leva 10. mais Sim. público ao cinema, portanto, fim de semana passado, lá está, portanto, já revelei aqui tudo, só não revelei em segundo lugar, Branca de Neve, portanto, que estreou em primeiro lugar fortíssimo, com mais de 53.000 espectadores, e agora desceu para praticamente metade, 26.000 espectadores, e E fez vai com cair tão que rápido. pois, e porque está a ter realmente aqui muitas críticas negativas, o público não está realmente a aderir, portanto foi mais aqui aquela questão do marketing inicial, porque não nos podemos esquecer que é um filme Disney, obviamente, tem toda uma máquina por trás, mas aqui ultra por isso é que estava a dizer, surpreendentemente, temos um novo número 1, porque eu tinha dito até no episódio anterior que achava que a Branca de Neve ainda ficar em número 1, pelo menos mais 2 semanas, o que lá está na segunda semana saiu logo de primeiro lugar, portanto ele tinha estreado com 4 ou quase 5 vezes mais do que o segundo lugar na estreia, portanto, tinha aqui balanço para mais, mas realmente a crítica não está a perdoar, o público não está a perdoar esta Branca de Neve, este remake parece mal amanhado, mas realmente o cinema de ação a reinar. Temos Um Trabalhador Implacável, estreia em primeiro lugar, filme de ação, típico, Jason Statham, em terceiro lugar, em segundo lugar, Branca de Neve, caiu um lugar, Black Bag, desceu também para terceiro, mas também aqui uma proposta de thriller policial, Locket, sem sair em quarto lugar, mesmo Mickey 17, apesar de ser diferente, e depois temos Novocaine em oitavo, portanto, está aqui o top 10, não é? E a ação está a bombar, pronto. Bom para eles, não é? Para o género, viva filmes de ação, Bernardo. Faz parte, faz parte. É isso, faz parte. Mas olha, pronto, fica aqui esta análise, mas hoje, Bernardo, ainda nos falta aqui um filme, que é um filme de ação ou não é um filme de ação? É um filme cuja ação é mais grotesca do que o filme de ação típico, até porque estamos a falar de terror psicológico. Para terminar o É. podcast, falo de A Regra de Jenny Penn. Conheces A Regra de Jenny Penn? Não. Espera aí, se é um filme assim de terror e grotesco, é da tua praia, não é, Bernardo? É um Vou dizer eh, óbvias coisas então sobre o filme. É do realizador James Ashcroft, que também é um dos co-argumentistas. A Hum, história começa num tribunal, onde o nosso protagonista, o juiz Stephen Mortensen, que é aqui interpretado pelo Geoffrey Rush, uhum. está a declarar a sentença de um arguido por abuso de menores. No meio do discurso, a mãe ou cuidadora, fiquei um pouco na dúvida, daquelas crianças que foram abusadas, começa a agradecer ao juiz, até que ele rapidamente a condena verbalmente, dizendo que foi um bocadinho a negligência dela que permitiu que isto acontecesse. Uhum. Ela sabia do que se estava a passar, mas deixou que acontecesse repetidamente. E o juiz remata com a frase: onde não há leões, as hienas reinam. Ainda na sessão, ele tem um AVC e é internado, muito debilitado, num lar de terceira idade. E lá encontra um paciente psicopata que usa o fantoche de uma criança e abusa dos residentes do lar. Ora, desde a visita do Nossa, Shyamalan, isto é foi do verdade, cinema de ação para de repente ficou tenso, não foi? Ficou tenso. Sim, exato, Bernardo, tu tens que avisar antes disto, para vir para filmes eu gosto assim de É? fazer estas Nossa, mudanças não de estava à tom, espera. estas Até mudanças de até tom. me apeteceu ir ver a Branca de Neve agora, Bernardo, estou a brincar. Não, mas a verdade é que esta tendência, do género de terror, de abordar um bocadinho o tópico da velhice, está a ganhar alguma tração, sobretudo desde a visita do M. Night Verdade, Shyamalan. verdade. Uhum. E porquê? Porque
o género e a velhice, de certa maneira, formam aqui um, um, um ecossistema interessante para metáforas como decomposição, abandono, morte, luto. Dá pano para mangas. Eu diria que o expoente máximo, o melhor filme que trabalha a velhice dentro deste género, chama-se A Presença. Em inglês é Relic, da Hum. Natalie Erica James. Um filme poderosíssimo com terror que vem da grande carga dramática da história. Agora, por Quanto, momentos pensei que era a presença do Steven Soderbergh. pois, eu também tive que ir pesquisar qual era o O nome. certo, Em não é? português, penso que é A Presença, Uhum. mas não é a do Steven Soderbergh. Filmes muito diferentes. Quanto à regra de Jenny Penn, deu-me muito gozo ver estes dois veteranos a contracenar. Portanto, aqui o Joffrey e também o ator John Lithgow, que interpreta aqui o vilão, o antagonista. Eles juntos conseguem cenas muito tensas, outras um pouco mais divertidas, ainda que dentro do grotesco, outras desnorteadas, porque o filme, de certa maneira, tem aqui um estado pesadelo, Uhum. conjura uma atmosfera febril que acaba por contaminar também os planos. E então o filme Entendo. desafia um pouco, por outro lado, a suspensão da descrença, e com isto quer dizer que as personagens andam demasiado à vontade pelo lar. Falta muita segurança e supervisão. Este era um lar no qual eu não colocaria nem uma criança a brincar, porque de facto deixa a desejar nesse aspecto, e isso às vezes tirou-me um pouco do filme. Só que no fundamental, e o realizador, aliás, descreve o filme como uma história sobre tirania com a ascensão de um ditador no lugar mais improvável, eu penso que resulta bem o suficiente por este prisma, mas já há aqui um elemento de caricatura que impediu-me de ver este filme como mais do que um exercício da amargura na terceira idade, que tem um efeito contágio para todos à sua volta. Ou seja, as personagens estão aflitas e subjugadas ao antagonista, e há pouco mais para além disso. O filme não faz questão de as humanizar, são, digamos, carne para entretenimento. E então, apesar disto, eu penso que é um filme com valor de entretenimento, que brilha sobretudo por causa desta interação entre dois colossos do cinema que Pois, estão aqui a divertir. 2 veteranos, exato. Exatamente, dois veteranos que estão aqui também enquanto produtores, portanto, entregaram-se Olha, aos bom, papéis exato. e ao filme, e um realizador que, apesar de ir na sua segunda longa-metragem, consegue visualmente dar alguma energia e alguma personalidade ao filme, o que me agradou. Portanto, diria que é uma proposta prestável do género de terror, e que pode saciar temporariamente os fãs. Boa, olha, eu estou curioso, olha, deixei curioso, era daqueles filmes um bocado baixo do radar, mas agora com a tua análise também fiquei mais atento, vou dar um check e ver como é que é o filme, provavelmente. Portanto, Bernardo, estamos aqui a chegar à reta final, obviamente, já falámos, não é, desde o início, o filme da semana foi o Holland, certo, Bernardo? E pronto, Recap, podemos o fechar. trio de Belfast. Não, Bernardo, era para acabar aqui. Recap, o trio de Belfast é o filme da semana, Estás a é a estragar tudo, proposta. Bernardo, estás a estragar tudo, agora vou ter que cortar isto tudo. Vamos cortar os ensaios, vamos descartar, aliás, os ensaios. Não, Recap recap, é não um é? filme a Uhum. ver, sem dúvida, esta semana. Uma proposta que é enriquecedora tanto do panorama cinematográfico como cultural. Portanto, de modo mais lato, Exato. penso que sim. Até musical, sim. Vai ser Musical, divertido ir ao cinema ver Recap, exato. sem dúvida. Tem que ter Vamos ver. alguma sensibilidade para a linguagem, não é? Uhum. Ao mínimo tem que ter alguma abertura, queria eu dizer, para ouvirem aquele palavreado, mas entrando no ritmo e nas doses do filme, é uma experiência Aprecia-se muito, muito, muito muito bem. curiosa. Sim, sim. Portanto, Nick é o trio de Belfast, é a tua sugestão da semana, o filme da semana, e eu estou muito curioso para ver realmente como é que estreia agora na próxima semana, no próximo episódio, quando olharmos aqui para o top 10 da bilheteira, ver como é Uhum. isto. Mas pronto, estão aqui os filmes, entrevistas, isto é um podcast muito completo. Prémios curtas dia 5, não se esqueçam. Comprem um café ao Bernardo para ele ver mais filmes.
e para cada episódio ficar com 2 horas, não é? Hã? De extensão, e Pô, ele não pode ser. ele passa a trazer 6 filmes, por episódio, pau, 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 uma loucura. André, não Hã? é, não é Hã? de estranhar que a certo ponto passamos a ter vários especiais e que eles passem a ser, digamos, para patronos, ou seja, Exato. para quem de facto me ajuda a consumir cafeína. Exato. E pronto, é isso. Para lá Bernardo, caminhamos. para lá caminhamos. Olha, vemos-nos no sábado, né, nos prémios Vemo-nos no curtas. sábado, é verdade. Exato. Vemo-nos no sábado. Portanto, até lá e depois aqui para quem nos segue, ouvem-nos na próxima semana, próxima quinta-feira. Até lá, boa semana, bons filmes. Se estiverem por Lisboa, deem um salto no Fórum Lisboa no É sábado. verdade. Nós Se não assinamos quiserem, autógrafos. exatamente, se não, vão ver o One Falling ou o Kneecap ou outro qualquer. Pronto, o que quiserem. Até mesmo a Branca de Neve. O Bernardo não se chateia. Pronto, até Yeah. para a semana. Até para a Até para a semana. semana.